que é muito comum para as mães já ficarem alerta, porque a superdotação, por um bom especialista, ela é vista desde que ela conhece o relato da gestação. Uhum. Porque na barriga esse superdotado já começa a aprontar, e aí não é identificando na barriga não, mas é identificando como eles já reagem quando eles começam a crescer mesmo lá dentro. Uhum. Então a gente tem muito relato de mães que, por exemplo, que elas bateram na barriga um determinado ritmo e a criança bate o mesmo ritmo com o pezinho quando já está Aham. numa idade mais Sim. avançada da gestação. Por exemplo, que uma mãe que passou mal e ela sentiu que naquele período o bebê ficou quietinho, como se ele tivesse entendido alguma coisa da mãe por sentimento e ele ficou quieto esperando. Que bebê que amamenta e a mãe adoece ou sente dor e ele se contém, porque ele já tem uma consciência. Isso a ciência já comprovou. Então, uma criança que ela nasce que já superdotada, porque isso vem de genética, Sim. tem 2 características que são muito visíveis. Ou ele vai chorar muito, e é um choro compulsivo, que não tem nada que pare. Chora durante 3 horas seguidas, por Uhum. exemplo, quando ele só cala na exaustão. Eu Por sei. exaustão, porque ele quando começa a chorar, ele está comunicando alguma coisa, os pais não entendem, aí começa a empurrar chazinho, às Uhum. vezes aquele chá já causa uma dificuldade sensorial que não tem como saber, às Uhum. vezes o cheiro do chá, o sabor, e ele grita mais ainda, aí começa a dar remedinho, fazer massagem, aí ele grita mais ainda. Ou ele é aquele bebê muito calado, muito quieto, mas que você vê que o olho dele está vendo tudo e pensando tudo. Então, do estilo do bebê, quando eu vou avaliar, por exemplo, eu peço vídeos de quando a criança nasceu, bebê, tudo Uhum. para eu observar. Do nascimento, dos primeiros meses de vida, você já observa um estado de alerta. Esse é o nome. O estado de alerta muito ativado. Ele só não fala. Mas ele escuta, ele compreende e, às vezes, quando ele tem uma fala muito precoce, uma comunicação através da linguagem, nem tanto da fala inteligível, mas, por exemplo, fala a primeira palavra ou algo que se compreende bem antes dos 10 meses. Uhum. 3 meses, 4 meses, já aconteceu da criança falar com a mãe, ou água, ou mamãe, mas não assim, mamãe, água, mas ela emite de uma forma Sim, um isso é som, né? comunicação em linguagem já, só não é uma Uhum. fala nítida com a dicção perfeita. Então isso tudo já é um sinal de uma precocidade que vem acompanhada de uma irritabilidade maior, uma movimentação maior, não são bebês de colo, na maioria das vezes, eles não querem ficar presos em carrinhos, os bebês que escalam berço com uma idade que não é visível, em que você Sim. fala: como assim que ele com essa idade ele conseguiu sair de um berço e conseguiu manejar toda a parte corporal?" Ou seja, é um bebê diferente. Então o que eu Uhum. digo para os pais, mesmo desde bebê, porque quanto mais cedo melhor, até a gente começa a avaliar com 2 anos e meio, quebrando um mito que tem no Brasil que só pode com 6. Isso não é verdade. Com 6 Uhum. anos, a criança já está em outro plano e já desenvolveu várias coisas que vão trazer problemas depois que poderiam ter sido evitadas. Então, esse bebê já começa a olhar estado de alerta, uma irritabilidade, uma coisa que os pais dizem muito: "Doutora, parece que ele queria sair de dentro do corpo". Então é um bebê que é o tempo todo impulsionado por uma energia, porque ele já quer falar e não pode, porque não são todos os domínios que acompanham a cognição. A Uhum. capacidade dele de compreensão do mundo, de entender tudo que acontece ao redor, de sentir, é muito elevada além daquela idade. Mas ele não tem a parte de fala Sim. desenvolvida, a parte motora desenvolvida, às vezes está na mesma idade. E a idade daqui, do pensamento, da capacidade de compreender, já está bem além, no mínimo 3 anos, ou no mínimo 3, 4 meses, 6 a mais do que a idade. Então, quando os pais começaram a notar, nossa, e o difícil, sabe o que que é, Franci? Quando é o primeiro filho. Aí os pais não têm É, não o tem um parâmetro parâmetro. e eles acham que aquilo é natural, a gente ouve muito isso. Eu vi, ele falou com 1 ano e meio ele estava lendo tudo, por exemplo, mas para mim toda criança tinha que ler Uhum. nessa idade. Então isso acaba atrasando muito. O que eu sempre oriento é: você viu alguma coisa diferente,
observou o filho do vizinho, os sobrinhos, e você vê: "Meu filho não tem alguma coisa estranha", já começa a catalogar, começa a filmar espontaneamente, começa a registrar, começa a organizar esses dados, porque quando ele não passa ileso pelo olhar dos pais. São os primeiros identificadores, os mais potentes são os pais. Aí, com o tempo, se o pai não se eles não saem atrás para entender isso, eles gritam a partir de 8 anos. 8 anos já chega num nível de esgotamento, que aí os pais correm feito doido para saber o que é que ele tem, e aí descobrem quem ele é.